Eu costumo dizer que o Brasil nasceu católico, o Brasil nasceu eucarístico e o Brasil nasceu mariano. Foi assim que o Brasil nasceu. E se nós quisermos que o Brasil cumpra a sua vocação como deve cumprir, nós temos que voltar ao princípio, ao início da nossa história. E a nossa história nasceu ao pé do altar. Então, meus caros, neste dia de Corpus Christi, eu quero fazer aquilo que Santa Clara ensinava suas filhas a fazer. Santa Clara, ela sempre dizia às suas filhas espirituais que elas não deveriam perder de vista o primeiro amor, o primeiro chamado. E Santa Clara dizia às suas irmãs: quando vocês se sentirem desanimadas, olhem lá para o passado, olhem lá para aquele momento em que Jesus as chamou para estar aqui, e assim vocês vão renovar a sua vocação e a sua vida. E nós, enquanto brasileiros, devemos olhar para a nossa história e entender que o Brasil nasceu ao pé do altar. E se o Brasil quiser ser aquilo para o que Deus o destinou a ser, o Brasil só conseguirá isso, de novo, aos pés do altar, adorando ao seu Senhor, como foi no início, deve ser hoje. Quando nós olhamos para a história do Brasil, a gente aprende lá, nos nossos anos de escola, a gente aprende as coisas muito às vezes de mau jeito. Eu sou professor de história e às vezes eu vejo, quando a gente vai ensinar a história do Brasil, o que se fala muito da história do Brasil? Os portugueses vieram aqui, vieram pegar o nosso ouro, tirar a nossa riqueza, nós já começamos dando errado. O Brasil foi explorado desde o início, a lei do mais forte sempre prevaleceu aqui, a trapaça, o favoritismo, tudo isso está na nossa história, é o que a gente aprende. Agora acontece, meus irmãos, o seguinte: se nós aprendemos errado a história, é óbvio que nós jamais sentiremos orgulho do resultado dessa história. Mas acontece que a nossa história não é assim. O primeiro ponto que a gente tem que fazer memória é o seguinte: o Brasil, ele foi descoberto por obra de quem? Por obra de Portugal. Portugal é um país que é chamado de a Terra de Santa Maria. Por que Portugal tem esse nome? Porque dentre os países cristãos, Portugal se destacou desde o seu nascimento pela sua grande devoção a Nossa Senhora. A terra de Portugal, Portugal é um país pequeno, geograficamente pequeno, perto do Brasil. Então, considerando o tamanho que Portugal tem e a quantidade de igrejas dedicadas a Nossa Senhora, é uma quantidade imensa. É uma terra mariana. E Portugal nasceu quando e nasceu como? Portugal nasceu no dia de São Tiago Maior, através de uma guerra, através de uma batalha, chamada Batalha de Ourique. Foi nesta batalha que a nação portuguesa nasceu. Quem proclamou a independência de Portugal foi o seu primeiro rei, chamado Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, ele queria libertar aquele pedaço de terra, e aquele pedaço de terra era dominado por 5 soberanos, 5 reis muçulmanos. É uma outra fé, não é a nossa fé. E esses irmãos de outras religiões, de outra denominação, oprimiam os católicos, profanavam as igrejas e impediam os católicos de viver a sua fé. Então Dom Afonso Henriques, tomado de zelo apostólico, tomado por um zelo pelas coisas de Deus e pelo desejo de fazer o seu povo viver a fé católica, entendeu que ele precisava pegar em armas e, através da guerra, garantir a posse daquela terra
para que todos pudessem professar a fé católica livremente. Então foi a coragem de um católico que fez nascer a nação portuguesa. Na véspera da batalha, a Batalha de Ourique estava marcada para o dia 25 de julho do ano de 1139. Tem muito tempo isso, lá na Idade Média. E na véspera dessa batalha, o que Dom Afonso Henriques disse aos seus homens e à sua tropa? Os senhores amanhã vão lutar, e não lutamos simplesmente para ganhar um pedaço de terra. Lutamos para que prevaleça a fé na igreja que é una, santa, católica, apostólica e romana. Então foi para defender a fé. E o que Dom Afonso Henriques disse? Como nós vamos lutar para defender a nossa fé? Os senhores precisam se confessar. Toda a tropa se confessou. E Dom Afonso Henriques começou uma vigília. Eles iam passar a noite rezando, pedindo a Deus que desse a vitória aos católicos. Num dado momento, Dom Afonso Henriques estava ajoelhado ao pé do altar. Num dado momento, ele levanta a cabeça e parecia falar com alguém. Mas os outros não viam nada e não ouviam nada, mas viam que o rei falava com alguém. Acabado aquele momento, o rei guardou um grande silêncio e um dos seus ministros veio e lhe perguntou: Sua Majestade, o que aconteceu? E então ele disse: eu acabo de ver Nosso Senhor crucificado. Teve uma visão de Cristo crucificado. E ele disse: o seu sangue que escorria de suas chagas eram como que rubis, que eram recolhidos num cálice por um anjo. E este anjo falou comigo e me disse que era o anjo de Portugal, o anjo da guarda de Portugal. E este anjo recolhia o sangue de Cristo. E então Nosso Senhor disse a Dom Afonso Henriques: aceite o título de rei que os seus homens vão querer lhe dar, e faça valer nesta terra o ensino da nossa santa fé e a obediência à Santa Igreja, porque a providência divina está te confiando esta missão, mas no futuro confiará a Portugal muitas outras terras e muitos outros povos. Isso era o ano de 1139. Nesta aparição, Jesus já falava do Brasil. Jesus já estava dizendo que outras terras e outros povos seriam dados a Portugal. Chegou o século XVI, vamos dar um salto aqui na história. No século XVI, qual que era o contexto do mundo? O mundo estava sofrendo com a queda do último reino cristão lá no Oriente. E os muçulmanos fecharam o caminho de passagem para os cristãos. Isso prejudicou o comércio, prejudicou a evangelização, prejudicou o alargamento do reino de Deus. E os muçulmanos diziam: nós vamos fechar esse caminho de passagem, a Europa vai empobrecer, vai enfraquecer. E o sultão de Constantinopla, o que ele dizia? Que ele transformaria a Basílica de São Pedro, no Vaticano, como um estábulo para os seus cavalos. Ou seja, havia uma promessa de invasão muçulmana da Europa. E então Portugal, sabendo que esse local estava fechado, o que os portugueses começam a fazer? A navegar. Se lançam ao mar como uma cruzada. O fato de os portugueses navegarem
A gente aprende na escola que era para buscar ouro, para buscar madeira. Vocês acham mesmo que um bando de homens, naquela época em que não se tinha quase muita tecnologia, iam arriscar suas vidas atravessando o mar, com o risco de nunca mais poder voltar, por um punhado de ouro e meia dúzia, de toras de pau-brasil? Será que isso justifica o risco que esses homens corriam? É lógico que não. Por detrás das grandes navegações estava um esforço apostólico de dilatar o reino de Deus. Quando a gente vai estudar a história de Portugal, a história do Brasil, na época das navegações, todos os documentos dos reis de Portugal que falam das navegações, eles dizem: nós estamos nos lançando ao mar para expandir a nossa fé e fazer comércio. Fazer comércio sempre vem em segundo lugar. O primeiro objetivo era alargar a fé, expandir, levar o evangelho para lugares onde o evangelho ainda não havia chegado. É assim que eles se lançam ao mar. É assim que o Brasil é descoberto. Já se sabia que tinha terra por aqui, mas Portugal chega aqui no dia 22 de abril de 1500. O primeiro lugar que Portugal atingiu, a primeira terra aqui no Brasil a ser pisada pelos europeus, foi a terra de Porto Seguro, na Bahia. Então, a evangelização do Brasil começa pelo Nordeste. A história do Brasil começa aqui, no Nordeste do Brasil, na Bahia, Porto Seguro. Esses homens descem, e é interessante, qual era o dia que eles desceram? Eles estavam na época da Páscoa, era Pascuela. Tempo pascal na igreja é o tempo litúrgico mais importante, porque é a época em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. É a época em que o evangelho chega aqui. É interessante que os portugueses, antes de saírem de lá de Lisboa, eles participam da missa no dia 8 de março de 1500. Todos aqueles que embarcariam nas caravelas participaram de uma missa de envio, rezada por um bispo português, e essa missa contou com a presença do rei, porque inicialmente não era para vir para o Brasil, era para ir para a Índia. Depois eles se desorientaram no meio do caminho e chegaram aqui. Depois se deram conta de que estavam aqui. Então por isso que a gente fala que é o descobrimento, porque não foi planejado. A ideia era chegar em Calicut, lá na Índia, e não chegar aqui no Brasil. Mas eles chegam aqui, no tempo pascal, e trouxeram consigo uma bandeira. Nesta bandeira, o que tinha estampado nessa bandeira? Uma cruz vermelha com um miolo branco, representando a pureza do sacrifício do Cordeiro de Deus. Olha a nossa ligação com a missa, com a Eucaristia. A pureza do sacrifício do Cordeiro de Deus. E as bordas dessa cruz eram vermelhas, porque é pelo sangue de Cristo que Portugal combate. Esta cruz foi trazida dentro da embarcação. Esta cruz esteve ao lado do altar da primeira missa rezada no Brasil. Os portugueses chegam aqui no tempo pascal. A embarcação do capitão, o capitão que trouxe as 13 caravelas para o Brasil. Quem era o capitão? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral era um leigo católico, membro de uma irmandade religiosa. Cabral veio ao Brasil num navio chamado São Gabriel. Quem é São Gabriel? Aquele que anunciou a vinda do Messias. E é justamente um barco chamado São Gabriel que trouxe aqueles que anunciariam Cristo aqui, nesta terra. Dentro da cabine de Cabral
veio uma imagem de 1 metro, uma imagem de pedra de 1 metro de Nossa Senhora da Esperança. Foi a primeira imagem mariana a descer aqui, nestas terras brasileiras. Para quem nunca viu essa imagem de Nossa Senhora, é uma imagem de Nossa Senhora vestida de verde e branco. Ela tem o menino Jesus no colo e ela está oferecendo um cachinho de uvas para o menino Jesus comer. E no bracinho dela está sentada uma pombinha que tenta bicar para comer as uvas junto com o menino Jesus. Essa é a imagem de Nossa Senhora da Esperança, a primeira imagem de Nossa Senhora a descer aqui no Brasil. Quando os portugueses chegam, olha os nomes que eles vão dando ao Brasil. São todos nomes que remetem ao mistério da Eucaristia, o mistério do altar, o mistério da presença de Cristo. Primeiro eles viram um monte de terra, acharam que era só um monte, deram o nome de Monte Pascoal. Navegaram mais um pouco, viram que a terra era maior, falaram então é uma ilha. Aí deram o nome de Ilha de Vera Cruz. O que é Vera Cruz? A verdadeira cruz. A Vera Cruz. E depois viram que na verdade não era uma ilha também, era um território muito maior, era um território continental. E aí darão o primeiro nome da nossa terra, a terra de Santa Cruz. Deram a esta terra o nome do mistério da nossa salvação. Tem um historiador brasileiro que ele diz algo muito bonito. Ele diz assim: 3 cruzes marcam a história do Brasil. A cruz pintada nas velas das caravelas portuguesas, que era uma cruz vermelha e branca. A cruz que estava no céu quando os portugueses chegam, descem ali em Porto Seguro, quando escurece, eles olham para o céu para ver qual constelação estava sobre esta terra. E o que eles viram? O Cruzeiro do Sul. Uma cruz nas velas dos navios, uma cruz no céu e depois uma cruz na terra. Quando eles derrubam a primeira tora de pau que eles cortam para fazer o quê? A cruz que foi plantada no chão e diante da qual rezou-se a primeira missa no Brasil. Então 3 cruzes marcam a história do Brasil. Uma cruz nas velas, uma cruz no céu e uma cruz na terra. O Brasil nasceu à sombra da Santa Cruz. O Brasil é a terra de Santa Cruz. E o que significa isso? Significa que os portugueses, ao chegarem aqui, eles não tomaram posse desta terra em nome do rei de Portugal, mas em nome do rei dos céus. É muito interessante que na primeira missa rezada aqui no Brasil, a primeira autoridade a ser saudada não foi o rei Dom Manuel. Pedro Álvares Cabral, que era um militar leigo, ele fez questão de que a primeira autoridade a ser saudada nesta terra fosse Jesus no Santíssimo Sacramento. Quando eles descem à terra firme para rezar a missa, Cabral manda 2 militares ficarem dentro das caravelas. Ele disse o seguinte: nós vamos rezar a missa. Quando soar a campainha, no momento da elevação, eu ordeno que os canhões possam troar para saudar o Santíssimo Sacramento. Então foi dada a salva de 21 tiros de canhão para saudar Jesus na Eucaristia. Então o primeiro dono do Brasil, o primeiro a tomar posse do Brasil foi nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a terra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta terra é do Senhor Jesus. Pertence a Ele e não será tirada dele.
Desde o início foi assim. Não é meia dúzia de pessoas, não são os problemas econômicos, não são os políticos de ontem e de hoje, não são essas pessoas que tirarão de Jesus aquilo que por direito é dele. Esta terra é dele, desde o início. E é interessante que Cabral chega no dia 22, mas eles rezavam missa dentro das caravelas, eles tinham missa todo dia. Mas eles ainda não tinham pego muita confiança com os índios. Eles tinham um pouco de medo ainda dos índios, não sabiam se eram bravos, se eram violentos ou não. Então eles foram reconhecendo o território. Quando viram que os indígenas aqui do Brasil, pelo menos aqueles primeiros com quem eles se encontraram, eram mais amigáveis, então eles resolvem fazer o quê? Montar um primeiro altar para rezar a primeira missa em dia de domingo. O Brasil nasce num dia de domingo, dia do Senhor, o dia da ressurreição, tempo pascal. Esta terra, que no futuro daria tantos santos à igreja, olha quantos santos o Brasil tem dado à igreja, quantos santos o Brasil ainda dará à igreja. O Brasil tem uma vocação grande, uma vocação na ordem da providência de Deus que não é menor que a de nenhum outro país. Mas nós precisamos conhecer essa vocação. Porque senão a gente fica com a narrativa de que o Brasil é sempre aquela nação de segunda categoria, que já nasceu para dar errado. Isto é mentira. O Brasil é a terra da Santa Cruz. E no dia 26 de abril de 1500, um domingo, foi rezada a primeira missa aqui. E aqui eu gostaria de ler para vocês, mais do que falar, eu gostaria de ler a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, falando sobre a primeira missa. Pero Vaz de Caminha diz o seguinte: ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o senhor capitão de ir todos nós ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apresentassem nos batéis e que fossem com ele até a terra firme. E assim foi feito. Ele mandou naquele ilhéu armar um tablado, e sobre ele mandou erguer um altar muito bem corrigido. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique de Coimbra, em voz entoada e oficiada aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que se achavam ali. A qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos, com muito prazer e devoção. Junto do capitão estava a bandeira com a cruz de Cristo, a bandeira que com ele saiu da capela do Belém em Lisboa. Esta bandeira foi levantada ao lado do altar, do lado do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e todos nós sentamos na areia. E então o padre Frei Henrique pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos. Isso nos trouxe muita devoção. Enquanto estivemos à missa e durante a pregação, na praia sentou-se tanta gente do povo que havia ali, pouco mais ou menos como a quantidade deles que se juntou quando chegamos. Estes homens e mulheres estavam com seus arcos e flechas, e cada qual andava com eles. Depois de acabada a missa,
nos assentamos nós à pregação. E então, muitos dos mais jovens começaram a se levantar, começaram a tanger cornos e buzinas, começaram a saltar e a dançar. E aí, essa é a narrativa, né? De que os índios assistiram à primeira missa. Quando foi começar a pregação, eles começaram a se levantar achando que tinha acabado. Eles foram levantando para ir embora, e aí o Pero Vaz de Caminha, ele conta aqui uma história que eu não vou ler aqui agora, mas é muito engraçada, que diz que eles começaram a tocar corno, buzina, né, a dançar e a pular. E o pajé, o que é um pajé? O sacerdote pagão da tribo. Ele se levantou e começou a fazer um sinal com a mão, mandando os mais jovens se sentarem. E o que aquele pagão fez? Ele apontou para o altar e apontou para o céu, como que dizendo aos outros irmãos indígenas: se sentem, eles estão falando com Deus. E então eles pararam a algazarra e se sentaram, mesmo sem conseguir entender nada daquele primeiro sermão que foi pregado aqui no Brasil. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo entrou nesta terra. No altar da primeira missa, sobre o altar, estava a imagem de Nossa Senhora da Esperança. O Brasil nasceu à sombra da cruz, à frente do altar, sob o olhar de Nossa Senhora. Se o Brasil quiser ser o que Deus quer que ele seja, nós só poderemos ser sobre a sombra da cruz, à frente do altar e amando Nossa Senhora. Guardemos isso na nossa cabeça. Esta é a nossa vocação. E aí a gente vê isso pelos frutos que o Brasil foi dando ao longo dos séculos. O Brasil começou a sua evangelização muito lentamente. Olha o tamanho do Brasil. Para evangelizar o Brasil existiam 9 franciscanos. 9. Mas eram 10 milhões de indígenas que existiam aqui no Brasil. Imagina uma população de 10 milhões de pagãos e apenas 9 religiosos para evangelizar essa gente toda. No começo, a evangelização foi muito difícil. Mas a partir de 1549, a história do Brasil começou a mudar. Em 1549, o rei de Portugal manda uma carta a um padre espanhol que vivia em Roma. Esse padre era o padre Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola. O rei de Portugal escreve a Santo Inácio e pede: padre, eu preciso que o senhor mande os seus missionários ao Brasil. O que Santo Inácio fez? Santo Inácio se desculpou, explicou e disse ao rei: eu não tenho. Se eu for atender os pedidos de todo mundo, eu não consigo, eu não tenho tantos padres, eu não tenho tantos religiosos para mandar para todos os lugares. E naquele ano de 1549, já havia na igreja e no mundo um outro problema, que havia começado em 1517, que foi a Revolução Protestante, quando Martinho Lutero, um padre, se insurge contra a autoridade da igreja, desobedece ao Papa e começa a pregar que a fonte da fé é unicamente a Bíblia e a livre interpretação dela, coisa que a Igreja Católica nunca acreditou. Para a Igreja Católica, a norma da fé é a tradição da igreja, o magistério da igreja e a Sagrada Escritura. Para nós católicos não é a Bíblia que faz a igreja, é a igreja que faz a Bíblia. Porque Jesus, antes de subir aos céus, ele não deixou Bíblia aqui nesse mundo, mas Jesus deixou a igreja, e foi a igreja que fez a Bíblia, e não o contrário. Esta é a nossa fé. A igreja faz a Bíblia,
A igreja é a instituição deixada por Cristo. A Bíblia é fruto da igreja. A Bíblia vem da igreja e não o contrário. Esta é a nossa fé. Esta é a fé recebida dos apóstolos. Mas o protestantismo começava a causar confusão, a dividir a Europa. Muitos países começaram a aderir ao protestantismo. E Portugal via o Brasil com muita esperança. E por que Portugal via o Brasil com esperança? Porque é uma terra nova, com gente que ainda não conhecia o Evangelho, e se essa gente fosse convertida ao Evangelho, enquanto a igreja sofria com a perda de fiéis, com o racha da reforma protestante na Europa, aqui na América podia ser diferente. Pero Vaz de Caminha, na carta que ele manda ao rei de Portugal, ele vai dizer: se vossa majestade quiser fazer bem a esta gente, faça vir muitos padres, para que os batize, porque eles parecem bons e muito abertos e receptivos à nossa santa fé. Esse é o conselho de Pero Vaz de Caminha. Veja que Pero Vaz de Caminha não diz: manda vir bastante gente para tirar o ouro que tem aqui, para pegar tudo que tem, não. Qual é a preocupação de Caminha? Mande vir muitos padres, para que batize esta gente, porque eles parecem bons e muito dispostos à nossa religião. E assim, o rei de Portugal se preocupava em mandar missionários. Ele pede a Santo Inácio não tinha os padres para mandar. Mas então, o que o rei de Portugal fez? Ele desanimou? Não, de jeito nenhum. Ele usou um outro caminho. A gente fala de jeitinho brasileiro, né? Mas na verdade a gente aprendeu isso com os portugueses, né? O que o rei fez? Ele descobriu que no grupo de Santo Inácio, o grupo que fundou a Companhia de Jesus, eram 6 padres. Um desses 6 padres era um português, chamado Padre Simão Rodrigues, amigo de Santo Inácio, estudou com Santo Inácio. O rei foi até o Padre Simão Rodrigues e disse o quê? Padre, o senhor é português, eu sou português, então convença o senhor, o Padre Inácio, de mandar padres para o Brasil. E aí o Padre Simão Rodrigues conseguiu dobrar Santo Inácio, que mandou para o Brasil os primeiros jesuítas. Vieram alguns apenas, não vieram muitos, sendo superior dessa missão, nomeado pelo próprio Santo Inácio de Loyola, o Padre Manuel da Nóbrega. Eles vieram e chegaram em Porto Seguro, na Bahia, no dia 2 de fevereiro de 1549. Vocês vejam que naquela época não existia previsão. Você sai de barco lá de Portugal e você não sabe ao certo quanto tempo você vai gastar. Literalmente, eles chegavam quando Deus queria que eles chegassem. Não dava para saber, eles tinham uma previsão mais ou menos. Mas eles chegaram, os jesuítas, aqui no Brasil, exatamente no dia 2 de fevereiro. E por que o dia 2 de fevereiro é importante? É o dia da apresentação do Senhor. Aqueles que vieram ao Brasil para apresentar o Senhor, aqueles que não conheciam o Senhor, chegam no dia da apresentação do Senhor. 2 de fevereiro de 1549. Chegaram junto com o governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, homem católico, piedoso. E então, olha o que foi o trabalho desses jesuítas. Uma semana depois da chegada deles, eles já tinham armado um carramanchão, uma cobertura de sapê, feita com folha de palmeira. Era a primeira escola do Brasil. 8 dias depois da chegada dos jesuítas, eles já tinham a primeira escola funcionando aqui para educar quem? Os indígenas. E aí a gente aprende na escola que a igreja veio aqui para dominar, para destruir a cultura dos indígenas. Pelo contrário, a igreja fundou a educação no Brasil.
Se a igreja quisesse dominar, a igreja não educaria, porque a melhor maneira de dominar é tirando a educação das pessoas, para que elas fiquem cada vez menos armadas e preparadas para compreender a realidade. E pelo contrário, a igreja veio para educar. E a igreja contou com a ajuda de quem? Do primeiro casal católico casado na igreja no Brasil. Esse primeiro casal brasileiro casado na igreja era formado por um português e uma índia. Era o Diogo Álvares e a índia Catarina Paraguaçu. Diogo Álvares, que era português, ele casou-se com uma mulher indígena, ela foi batizada, recebeu o nome, era Paraguaçu, e ela recebeu o nome católico, o nome cristão de Catarina. Catarina Paraguaçu. Os filhos de Diogo Álvares e Catarina Paraguaçu são os primeiros brasileiros modernos, frutos do quê? Da mistura de raças que caracteriza o nosso povo. O nosso povo brasileiro, ele é naturalmente misturado, com índio, com português, com africano. O nosso povo é fruto dessa mistura. E é interessante que o primeiro casal casado na igreja é um europeu e uma mulher indígena. Esta mulher indígena, ela foi testemunha da primeira manifestação sobrenatural de Nossa Senhora aqui no Brasil. A primeira mariofania, a primeira manifestação de Nossa Senhora acontece no Brasil para uma mulher. A Catarina, quando eu falo aqui de mariofania, por que eu uso esse termo? Porque existem aparições, existem milagres, existem manifestações. Milagres, manifestações e aparições, se você juntar tudo isso é mariofania, são várias formas que Nossa Senhora usa para se manifestar. No caso da Catarina Paraguaçu, como que se deu isso? Ela teve um sonho. Um belo dia ela teve um sonho em que ela via 8 homens saindo do mar, eram náufragos, ela via um navio destroçado, e esses homens agarrados a pedaços de pau, que boiavam até a praia, e esses homens iam saindo da água, todos cansados, rasgados, rotos. E junto deles vinha uma mulher, uma jovem, vestida de azul e branco, com um menino no colo. E esta jovem, ela não tinha essa aparência cansada, né, essa aparência toda rasgada, maltrapilha. Ela não tinha essa aparência. Ela tinha uma aparência bela. E o mais interessante, Catarina Paraguaçu notou que essa jovem, ela saía de dentro d'água, mas as suas vestes estavam secas. E aquilo a deixou intrigada. Ela sonhou, acordou, falou para o marido, o Diogo Álvares: você tem que mandar procurar náufragos na praia. Eu sonhei a noite toda, deve ter alguém na praia. Diogo Álvares manda o pessoal procurar, não acha nada, falou para ela: não tem nada não. Muito bem. Segundo dia, o mesmo sonho do mesmo jeito. Ela falou: eu sonhei de novo com a mesma coisa, manda procurar de novo. Ele falou: mas ontem a gente procurou, não tinha nada. Falou: mas vamos lá, eu vou olhar. Segundo dia foi, olhou, não achou nada. Terceiro dia, o mesmo sonho. Ela falou: não é possível, alguma coisa está acontecendo, porque não é normal sonhar a mesma coisa do mesmo jeito 3 dias. E aí ela insistiu, e o marido falou: mas não tem nada, isso aí é coisa da sua cabeça. Ela falou: não, tem alguma coisa. Foram procurar, não acharam nada. Dali a pouco, estava ela e o marido dentro da oca onde eles moravam, e chega um índio dizendo ao Diogo Álvares: meu senhor, nós acabamos de achar esses 8 homens, eles estavam na praia. Quando a Catarina Paraguaçu sai, ela vê os 8 homens do sonho, rotos, rasgados, cansados, encharcados. A primeira reação dela foi: cadê a mulher com o menino que veio junto com vocês? E eles disseram: não veio nenhuma mulher e nenhum menino junto com a gente, só tinha homens na embarcação. Ela disse: não, tinha uma mulher e tinha um menino. E ela saía da água e não se molhava. Cadê a mulher? E os homens não entenderam nada. Muito bem, eles abrigaram esses 8,
Mas no fim do dia, chega um índio trazendo uma caixa e diz: minha senhora, nós achamos essa caixa boiando na praia, deve ter sobrado alguma coisa do navio deles que afundou, nós não sabemos o que tem. Ela falou: então vamos abrir. Quando abrem a caixa, era uma caixa betumada, então a água não entrou na caixa. Na hora que eles tiram a tampa, estava seca dentro da caixa uma grande imagem de Nossa Senhora vestida de azul e branco com o menino Jesus ao colo. Paraguaçu disse: é ela, né? E então, esta foi a primeira manifestação de Nossa Senhora no Brasil. Por isso que eu digo, o Brasil é eucarístico e o Brasil é mariano, desde o seu nascimento. Paraguaçu deu a essa imagem de Nossa Senhora o título de Nossa Senhora da Graça. Essa imagem existe até hoje. Lá em Salvador, na Bahia, existe a igreja no bairro da Graça. O bairro da Graça é onde a Paraguaçu morava, é onde ficava a oca dela. No alto do bairro da Graça tem a capela de Nossa Senhora da Graça. A imagem de Nossa Senhora está lá. E a Paraguaçu, quando morreu, ela colocou no testamento dela que ela queria ser enterrada com o corpo dela tendo vista para o altar. Que a Paraguaçu dizia: no dia da minha ressurreição, quando o Senhor ressuscitar a minha carne, eu quero me levantar diante desta imagem que Nossa Senhora mandou para o Brasil. Então, olha como a história do Brasil é grande. E o Brasil teve aqui, não dá para contar tudo, mas o Brasil teve muitos episódios na sua história que foram episódios ligados à defesa da Eucaristia. No Rio de Janeiro, quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro, os franceses queriam fazer uma colônia aqui no Brasil. Vieram, invadiram o Rio de Janeiro e fundaram uma cidade que eles deram o nome de França Antártica. E é interessante que os franceses que vieram para cá eram católicos, mas a França estava uma confusão religiosa danada, porque a França tinha católicos e calvinistas, protestantes calvinistas. E uma das coisas que os calvinistas mais atacavam era justamente a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. E os calvinistas invadiram ali, né, veio primeiro o grande chefe militar, o Nicolas Durand Villegagnon, que era católico, invadiu o Rio de Janeiro. Depois ele, sabe-se lá Deus por quê, o que deu na cabeça dele, ele escreveu ao reformador protestante João Calvino, lá na Suíça, em Genebra, e mandou o sujeito mandar protestantes para o Rio de Janeiro. E Calvino mandou protestantes que começaram a chegar no Rio de Janeiro. E o rei de Portugal, ele queria retomar aquele território. O rei de Portugal diz: nós não podemos permitir que a nossa fé não seja vivida com liberdade no Brasil. O Brasil é terra de Santa Cruz. E o rei de Portugal manda quem ao Brasil? Manda o governador Mem de Sá, que era amigo e dirigido espiritual do padre José de Anchieta. Mem de Sá. Esse homem católico falou: nós vamos retomar o Rio de Janeiro. Ele mandou o sobrinho dele, Estácio de Sá, para lutar. E Estácio de Sá não conseguia vencer os franceses. E aí o Estácio de Sá, lá pelas tantas, um tanto quanto desanimado, ele se encontra com o padre Anchieta, São José de Anchieta, e ele vai dizer ao padre Anchieta: nós não conseguimos retomar esse reduto, que está se transformando num reduto protestante. E aí o padre Anchieta falou: não, eu vou ajudar. O que o padre Anchieta fez? O padre Anchieta foi quem escreveu a primeira gramática da língua tupi. Olha como que a gente aprende na escola, né? Que os jesuítas são destruidores da cultura, e foram eles que escreveram a primeira gramática da língua indígena mais falada no Brasil. Padre Anchieta sabia falar vários idiomas indígenas, era muito amado pelos índios. Padre Anchieta falou: pode deixar,
eu vou pedir para que os índios combatam ao nosso lado. E o Padre Anchieta foi até uma tribo indígena no Rio de Janeiro, que era uma tribo católica. Essa tribo era comandada por um cacique chamado Araribóia. O cacique Araribóia, católico, batizado, era um homem, um guerreiro muito ágil e um tanto quanto debochado. Ele era muito debochado, assim, no jeito dele de fazer piada, de falar. E o Padre Anchieta chegou e disse a ele: nós precisamos da ajuda de vocês. E o Padre Anchieta tinha que explicar o que eram aqueles protestantes que estavam no Rio de Janeiro. E olha que interessante o argumento do Padre Anchieta. Ele disse assim: esses homens são nossos irmãos, mas eles desafiam a Deus ao negar o que Jesus disse. Porque Cristo disse: isto é o meu corpo. E eles dizem que significa, mas Cristo disse que é. Aí é interessante que os índios perguntam ao Padre Anchieta, falou: não, mas peraí, eles estão dizendo que Cristo não está no pão? O Padre Anchieta vai dizer: é isso, eles dizem isso. E esses índios tomados de zelo pela Eucaristia, disseram: nós combateremos ao lado de vocês, podem contar conosco. E entram na grande batalha pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. No meio desta batalha, não foi um, não foi dois, não foram 10, mas foram centenas de soldados que relataram um fato, no mínimo curioso. No meio do campo de batalha, eles lutando com espadas, lanças, eles veem do lado do exército de Portugal, andando por entre eles, um soldado que não trazia o uniforme de Portugal. Era um soldado que trazia o uniforme do exército romano. Esse homem vinha com sandálias, saiote, capacete e capa vermelha e lutava ao lado dos católicos. E então, todos ficam surpresos e quando relatam ao Padre Anchieta e aos outros jesuítas o que viram, o que os padres disseram? Vamos olhar o calendário. Que dia é hoje? Dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. E o que os católicos entenderam? São Sebastião apareceu em campo de batalha, aqui no Brasil, para salvaguardar a fé católica nesta terra. Por isso, o Rio de Janeiro tomará o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Depois, aqui no Brasil, nós tivemos a invasão dos holandeses. De 1630 até 1654, os protestantes holandeses invadiram o Brasil, do Ceará até o Sergipe. Todo esse território, inclusive onde nós estamos aqui, tudo isso aqui foi invadido pelas tropas holandesas. Qual foi a primeira exigência dos calvinistas? Que se os brasileiros, índios, brancos e mestiços, e também os africanos, se quisessem sobreviver do Ceará até o Sergipe, não deveriam ir à missa. A primeira coisa que deveria ser suprimida era o sacrifício perene da Santa Missa. E essa era a proibição. Onde os holandeses entravam, eles faziam o quê? Profanavam as igrejas, profanavam os sacrários, impediam os católicos de ir à missa. Essa era a ordem. Se quisessem morrer, que frequentassem a missa. Se quisessem viver, que renegassem a sua fé. E os holandeses trouxeram consigo alguns judeus, entre eles um judeu chamado Jacó Rabi. Era um judeu holandês que odiava a igreja, odiava a Eucaristia, assim como os holandeses também odiavam, os protestantes holandeses. Ao chegar aqui no Nordeste, eles começam a fazer aliança com índios que eram
canibais, os tupinambás, os caetés, os caarós, os carijós, os goiáses, os goitacazes, que são tribos indígenas que eram antropófagas, que comiam carne humana. Os protestantes vão fazer aliança com essas tribos e vão jogar essas tribos contra os católicos. Foi assim que no Rio Grande do Norte, nós tivemos aqui no Brasil, os primeiros católicos a regar o chão desta terra com o seu sangue para defender a presença real de Jesus na Eucaristia. O Brasil nasce do sangue dos mártires, que defendiam a Eucaristia. No engenho de açúcar da cidade de Cunhaú. Cunhaú tinha um grande engenho de açúcar, e eles se reuniam aos domingos, as capelas eram muitas, o pessoal morava muito longe, então os padres iam passando para rezar a missa, às vezes demorava 2 meses, 3 meses, até mais tempo, para que os católicos pudessem ter uma única missa. O que os católicos faziam aos domingos? Se juntavam nas capelas para rezar o rosário, para santificar o domingo. E os padres passavam de vez em quando. E durante a passagem do padre André de Soveral, um padre idoso, padre André de Soveral tinha 90 anos de idade. O padre André de Soveral veio para rezar a missa. Pouco depois da consagração, dentro da capela do engenho de Cunhaú, entra Jacó Rabi, alguns calvinistas armados e muitos índios, entram, fecham as portas dessa capela e anunciam para 70 pessoas que estavam ali. Entre essas 70 pessoas, nós tínhamos crianças de colo, tínhamos mulheres, homens, crianças pequenas, velhos, 70 pessoas, e o padre André de Soveral. Então os holandeses disseram: saiam da igreja agora e neguem aquilo que vocês acreditem, que nós vamos botar essa igreja abaixo, vamos incendiar tudo isso. Quem fizer isso, sobrevive. E aqueles 70 católicos disseram: não podemos negar a nossa fé. Fecharam as portas e começou a matança. Mataram primeiro o padre André de Soveral. Em seguida profanaram o Santíssimo Sacramento e foram matando aquelas 70 pessoas. Pouco tempo depois, eles invadem o engenho de Uruaçu, também no Rio Grande do Norte. Estava rezando missa o padre Ambrósio Ferro, com 80 pessoas dentro da capela. Quando eles vieram para se precipitar sobre o altar para profanar a Eucaristia, um leigo, pai de família, Mateus Moreira, São Mateus Moreira, ele se coloca diante do altar e abre os braços e diz: antes a minha vida do que profanar o Santíssimo Sacramento. E os holandeses então desferem um golpe de machado nas costas de São Mateus Moreira e arrancaram o coração dele pelas costas. Antes desse homem morrer, o seu último brado foi: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Este foi o brado de Mateus Moreira. Este deve ser o nosso brado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Ele derramou o seu sangue. Mateus Moreira e aqueles 80 católicos misturaram o seu sangue ao sangue de Cristo no sacrifício do altar. Isso não é pouca coisa.
Um pouco antes do Mateus Moreira, o beato, agora santo, né, ele foi canonizado, Santo Inácio de Azevedo, que é um outro jesuíta. Ele veio aqui ao Brasil, viu que estava faltando muitos missionários aqui, e ele pediu a Santo Inácio de Loyola para mandar mais. Só que Santo Inácio de Loyola morreu no meio do caminho. Quem sucedeu Santo Inácio de Loyola? São Francisco de Borja, outro santo. São Francisco de Borja foi confessor e foi amigo de Santa Teresa d'Ávila. Olha como o Brasil passou pelo coração de tantos santos. São Francisco de Borja falou, não, é preciso mandar mais jesuítas ao Brasil. E ele mandou 39 jesuítas para o Brasil. No meio do caminho, um navio de piratas calvinistas protestantes interceptou o navio onde vinham os jesuítas. E o calvinista, chefe daquele navio, ele disse o seguinte, eu vou poupar a vida de todos vocês, menos dos padres. Esses nós degolaremos um a um. E assim, passaram a fio de espada não 39 mártires, mas 41, porque tinha os 39, tinha o padre Inácio de Azevedo, 40, e no navio teve um marujo, que no navio, vendo o bom exemplo dos padres, se ofereceu para fazer o caminho vocacional. Ele foi aceito como postulante, aí já morreu junto, né? Então, olha que coisa, né? Foi martirizado junto com os demais. Santa Teresa d'Ávila, que estava na Espanha, do outro lado do mar. Enquanto os jesuítas eram martirizados aqui, Santa Teresa teve uma visão, onde ela viu 41 globos de fogo que subiam como cometas e entravam no céu. Santa Teresa teve um entendimento. 41 santos acabam de ser martirizados. E Santa Teresa disse assim, eu não sei onde e eu não sei como, mas acabam de entrar no céu. Alguns meses depois chega a Ávila a notícia do martírio dos jesuítas aqui no Brasil. E Santa Teresa entendeu. Então eram os 41 globos de fogo que eu vi. O Brasil passou pelo coração de Santo Inácio, passou pelo coração de São Francisco de Borja, passou pelo coração de Santa Teresa de Jesus. Não é possível que a nossa vocação seja pequena. Não é possível termos uma terra por onde andou São José de Anchieta, termos uma terra por onde andou Frei Galvão, o cavaleiro da Imaculada. Frei Galvão curava em nome da Imaculada. Não é possível dizer que o Brasil não tem uma vocação grande, quando nós temos um padre Biapina, nós temos um padre Cícero, nós temos uma irmã Adélia em Recife, nós temos um Dom Vital, esses ainda não foram elevados à honra dos altares, mas nós temos a Beata Inhaxica, nós temos o padre Vítor de Três Pontas, nós temos o beato Donizete Tavares de Lima, o padre Donizete, que foi o padre Pio daqui do Brasil. Muita gente não conhece o padre Donizete. O padre Donizete era um homem de dons místicos extraordinários, tanto quanto São Pio de Pietrelcina. O Brasil é grande, o Brasil é eucarístico. E é olhando para a Eucaristia, é olhando para Jesus sobre os altares, que nós poderemos fazer um Brasil diferente. Nós poderemos fazer aquilo que era o sonho de São João Paulo II, de que o Brasil se tornasse, e eu digo que o Brasil já é, uma terra de santos, porque não tem como não ser assim, se nós somos a terra de Santa Cruz. Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha, Padroeira do Brasil,
a quem o Brasil foi consagrado. Em 1931, os bispos do Brasil deram o Brasil a ela. E os bispos do Brasil deram o Brasil também ao Sagrado Coração de Jesus. Que Jesus nos esconda na chaga do seu coração. Que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto. Que a Eucaristia seja o nosso alimento. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.